Sejam muito bem-vindos, pessoal, para esse é o Papo Reto, o podcast da engenharia. A gente está aqui hoje para conversar sobre os assuntos mais diversos da nossa sociedade, né? O Papo Reto é um podcast que ele foi idealizado pelo Instituto de Engenharia com parceria do CREA, do Confea, da Mútua, né? E hoje, especialmente, a gente está aqui com alguns convidados da UFMT, que vamos tratar especificamente sobre a Semana das Engenharias e como que essa Semana de Engenharia pode ajudar os profissionais a se capacitarem, se conectarem e terem aí uma evolução profissional. Sejam muito bem-vindos e vamos começar apresentando aqui nossos convidados. Eu estou aqui com o professor Alex, a Ana Lu, né, e a Bruna. Queria começar ouvindo aí do professor Alex, né, uma mensagem de boas-vindas. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Os nossos ouvintes aí vão escolher o momento oportuno para poder assistir a esse bate-papo, né? Quero agradecer aqui ao Sistema Confea, CREA, Mútua, Instituto de Engenharia, por oportunizar estarmos aqui hoje representando o curso de Engenharia Civil da UFMT e propagar aqui a nossa 5ª Semana Acadêmica de Engenharia, né? Nós retomamos esse projeto que estava um pouco abandonado na universidade. Para aqueles que não sabem, o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Mato Grosso é o curso de engenharia mais antigo. Ele é a mãe de todos os cursos. Então, é um curso que tem mais de 50 anos e, curiosamente, vamos para a 5ª ainda semana acadêmica. E agora, com o ano passado, dado o sucesso da 4ª semana acadêmica, nós temos uma equipe, uma diretoria que encampou essa ideia e o objetivo nosso é nos comunicar com a sociedade. Então, cada ano a gente propõe um tema diferente e hoje nós estamos aqui com 2 membros da diretoria, né, que você vai apresentar, a Ana Lu e a Bruna, que vão poder falar um pouco mais desse evento que vai acontecer na semana que vem, entre 13 e 17 de abril. Legal. Ana Lu, Bruna. Olá, eu sou Ana Lu Lima Sintra, sou atual representante da Liga Acadêmica de Práticas da Engenharia e estou junto à Bruna, que representa o CA, e juntos nós realizamos esse evento, fazemos parte da comissão de organização. Olá, meu nome é Bruna, sou vice-presidente do Centro Acadêmico, estou aqui representando junto com a Ana Lu a comissão de organização desse evento. Queria agradecer a nossa participação aqui, né? Vocês estarem abrindo para a gente falar, porque é raro, né? Os alunos estarem protagonistas assim de um evento tão grande, então que bom que vocês chamaram a gente aqui para falar sobre. E espero que vocês gostem da nossa programação e de tudo que a gente vai falar aqui sobre esse evento. Se depender de nós, não será raro, será frequente. Importante, isso, né? Sem os alunos não há motivo para termos a universidade funcionando, então a razão de ser são os alunos. De fato. Então, só para a gente entender bem aqui, professor, você hoje é o coordenador do evento, né? E a equipe da LAP e do Centro Acadêmico estão ajudando a organizar o evento como um todo. Bem, como a Ana disse, o que é a LAP? A LAP é a Liga Acadêmica de Práticas de Engenharia. É um projeto de extensão do Departamento de Engenharia Civil, cujo objetivo é oferecer aos alunos atividades extra-classe. Então, as atividades de ensino, pesquisa que a universidade propõe aos alunos, ela precisa ser complementada com extensão. O que é a extensão? São horas a mais que os alunos participantes dessa liga têm para adquirir conhecimentos da engenharia civil. Então, eles amplificam, aprofundam o conhecimento obtido em sala de aula. A 5ª semana acadêmica é uma proposta dentro da liga para fortalecer o curso e permitir o curso dialogar com a sociedade. Então, o que nós vamos fazer, que as meninas vão contar logo mais, são atividades extracurriculares para contemplar não só a comunidade acadêmica, o curso de engenharia civil, mas todas as engenharias existentes na nossa cidade, obviamente de outros estados e cidades do Mato Grosso se aqui estiverem, pois é para a sociedade. Como o próprio nome diz, a extensão é o diálogo da universidade com a sociedade, é isso que a LAP faz através agora desse evento que é a 5ª semana acadêmica. Legal. E no caso, você é presidente da LAP. Sim. E como que está sendo essa experiência de estar como presidente da Liga Acadêmica de Práticas de Engenharia? Chique. Na minha época não tinha isso. É recente mesmo, surgiu em 2018 e ficou parada durante a pandemia, por conta da pandemia mesmo, e voltou ano passado. As mulheres lá do curso tiveram a ideia de retomar
esse projeto e eu tô assumindo assim a segunda gestão depois que voltou, mas na realidade é a terceira, né? E tá sendo maravilhoso. Eu tive sorte de ter um time muito competente, inclusive a Bruna, ela faz parte desse time também, apesar de estar representando o CA aqui, e ter a oportunidade de realizar a semana acadêmica também é muito gratificante. Eu acho que a semana acadêmica ela traz uma visão de união. Assim, o curso da engenharia civil, pelo menos na UFMT, é conhecido por ser muito evasivo. Os alunos desistem bastante. E a última semana acadêmica que teve, que foi ano passado, nossa, trouxe um sentimento assim de interesse mesmo. Os alunos estavam lá, estavam juntos. E nessa edição a gente conseguiu colocar isso numa etapa maior, né? Apesar de ter tido o apoio dessas instituições na edição passada, agora está vindo mais à tona. Está tendo a união entre os profissionais, entre os professores, entre os alunos, então é gratificante mesmo. Legal. E Bruna, como é que está sendo essa questão do centro acadêmico? Na época que eu fui aluno lá, eu fiz parte da diretoria do centro acadêmico, a gente pelejou pra caramba lá. O centro acadêmico é bastante responsabilidade, né? A gente lida com todo tipo de questão dos alunos, que envolve os alunos, mas no que diz respeito à semana acadêmica, a gente trabalha em parceria com a LAP, né? E como a Ana Lu falou, além de vice-presidente do centro acadêmico, eu também, antes até de ser vice-presidente do centro acadêmico, eu era da diretoria da LAP. Então, a gente, em conjunto, né, essas duas partes da universidade se juntando para organizar esse evento é muito legal de ver acontecer e de todo mundo ajudar, é muito bom mesmo. E eu achei legal que são 2 diretoras mulheres. Não, né? isso é importante. Agora, uma coisa que as meninas falaram que é muito interessante, a grade curricular do curso de Engenharia Civil, né, ela mudou recentemente. Né? Nós formamos numa grade anual. Né? Eu, quando entrei na universidade em 98, já tem um tempinho que eu entrei na universidade, o curso saía do crédito e entrava no anual. E só foi agora do anual para o crédito em 2024. E essas novas diretrizes curriculares solicitam o quê? Que os alunos tenham uma quantidade de horas de extensão razoáveis. Então, esse projeto também auxilia os alunos no cumprimento das atividades para a integralização do curso. Só que esse projeto da LAP tem demonstrado o seguinte, tem despertado os alunos não só para obter as horas, mas eles têm fixado mais a presença na universidade por permitir não só aquelas aulas exaustivas, expositivas, porque os alunos não aguentam só aulas expositivas, os alunos precisam de dinâmica, os alunos precisam de oportunidade, de pesquisa, quiçá extensão, que é onde eles fazem visitas técnicas, é onde eles fazem workshops, treinamentos. E isso, pelo menos na minha época, não existia. E hoje, talvez com a comunicação, com as ferramentas que nós temos, aliás, um dos escopos da semana acadêmica é a digitalização e como ela tem sido incorporada na engenharia civil, tem permitido com que os alunos fixassem mais, tenham mais amor e vontade de fazer engenharia. Então, a LAP também atua nesse sentido. E para diminuir a evasão, trazer os alunos para esse contexto aí da universidade participativa. Detalhe que, não por coincidência, as atividades que são mais requisitadas, que esgota a vaga primeiro, é visita técnica, é workshop, é minicurso. Então, é muito interessante ver que essa vontade, esse interesse realmente aflorou depois que começou a ir atrás e a dar essa oportunidade dos alunos participarem. Eu acho bastante interessante a participação das mulheres nesse contexto, porque tanto o Confeia, quanto o CREA, quanto a Mútua tem programas específicos para a participação das mulheres nessa seara política do sistema, né? E, querendo ou não, isso entra dentro da esfera política da universidade, né? Vocês passaram por um processo eleitoral, vocês passaram por um processo de serem eleitas, né, e assumir essa responsabilidade. Isso faz parte da nossa formação também. Eu entendo que quem negligencia isso acaba negligenciando toda uma estrutura política que a sociedade não pode mais aceitar negligenciar. De forma alguma. Nada mais. Aliás, elas são treinadas e os alunos são treinados aqui, nós estamos dizendo que é a terceira diretoria, né? Antes da pandemia, como falou bem a Ana, ela começou, aí ela terminou por razões óbvias, né? E foi retomada agora pela necessidade da migração do curso para esse regime semestral.
E essa atitude de colocar o nome à disposição, concorrer, já é um treinamento prévio, porque a vida é cheia de desafios. Então, ser escolhido ou não ser escolhido, etc., faz parte de todo um processo de vida que, na verdade, você vai amadurecendo. Você, como presidente do CA, com certeza, aquele seu momento trouxe para você bagagem para sua vida prática como engenheiro civil que você é. Sem dúvida nenhuma. E agora, especificamente sobre o evento, como que vocês avaliam a importância dele, tanto para a sociedade quanto para o meio acadêmico, né? Eu vou passar essa resposta para as meninas, porque eu tenho certeza que elas vão estar na ponta da língua o impacto que essa semana acadêmica tende a trazer aí para a sociedade. Eu já pré-respondi essa pergunta, né? Eu acho que além da valorização profissional, a gente está colocando em jogo a valorização do curso. Está trazendo a união do curso, estudante com estudante, estudante com professor, professor com professor, e saindo dessa bolha também. Então, a gente tem os alunos ampliando a sua rede de pessoas. Qual é o nome disso? O network, ampliando o networking. Isso que a Ana Lu falou da visibilidade do curso é realmente muito importante, porque o professor Alex citou o quanto o curso de engenharia civil é antigo e a gente ainda está apenas na 5ª semana acadêmica. Então, a gente pode transformar isso numa tradição para que daqui para frente, daqui 20 anos, eu e a Ana Lu sendo chamadas lá para palestrar. Então, isso. Assim, isso se tornando algo mais corriqueiro que acontece todos os anos, traz mais visibilidade para o curso. E outra coisa que a Ana Lu sempre fala também, que hoje em dia, quando a gente vai olhar uma vaga de estágio, uma vaga de engenheiro mesmo, tem ali os softwares, já não é mais nem um a mais que você precisa ter. É o pré-requisito para você conseguir aquela vaga, não é um diferencial. Então, cada vez mais a gente está avançando para isso e na nossa semana acadêmica tem minicurso, tem muita coisa para você, até porque o tema é inovação tecnológica, né, indústria 4.0, então vai ter muita coisa relacionada à tecnologia ajudando os alunos a adentrarem nos estágios e nos empregos. Perfeito. E na visão de vocês, assim, o que vocês acham que está faltando mais da formação mesmo? E vocês acham que o evento vai contribuir nesse processo de sanar essa lacuna? Eu acho que o evento, só se as meninas permitirem, o objetivo é despertar, né? Então, hoje em dia, nós tendo procura de vários egressos, inclusive, da universidade, como o próprio Rodrigo, que está aqui, é egresso da universidade, que oportuniza condições para os nossos alunos serem treinados. Esses dias, há um tempo atrás, eu conversei com 2 ex-alunos, que eu tive a oportunidade até de acompanhá-los dentro da universidade. Tem uma grande empresa em Cuiabá, e ele chegou para mim e disse assim... Pode falar o nome deles. Pode, é o Felipe Porto e o André... Isso, é o Felipe Porto, lá da STK. Ele me disse assim, professor, nós precisamos treinar os nossos estudantes. Estou indo buscar gente para trabalhar de São Paulo, de Minas Gerais. Então, eu quero oferecer oportunidade para mim absorver os alunos que se formam na Universidade Federal de Mato Grosso. E mais, às vezes a gente está ali dentro da universidade e imerso dentro dos nossos muros, e esse evento tem por objetivo despertar primeiro dentro dos alunos que mercado eles vão enfrentar daqui a alguns anos e que competências eles precisarão obter para não ficarem de fora. Claro que a universidade não vai resolver todos os problemas, claro que a universidade não vai dar todo o treinamento necessário, mas dará as ferramentas e dará o caminho, e aqueles que estiverem mais atentos e aproveitarem esses 5 anos de curso, um evento como esse de despertamento, assim, preciso correr atrás, preciso me inserir nessa indústria 4.0, senão eu vou ficar à mercê desse mercado de trabalho que para essa geração é mais competitivo do que foi para nós. Sim, e o Felipe Porto, o Rodrigo Flores, são grandes amigos meus, gosto bastante que você conhece. Eles são espetaculares ali na empresa deles, né? A STK tem desenvolvido um trabalho série de projetos muito bom, principalmente da parte de estrutura. E você também, né? Tem cursos também, depois você tem que falar dos seus cursos aí, porque os alunos também podem ser treinados aqui pelo engenheiro Rodrigo também. Nós vamos, sim, sem dúvida nenhuma, né? E do ponto de vista de vocês como estudante, o que vocês acham que isso vai impactar na profissão? Eu acho que você tinha perguntado da lacuna que vai preencher, né? A lacuna do ciclo básico de engenharia civil com certeza pode ser preenchida pela semana acadêmica, porque os alunos que estão ali
nos 2 primeiros anos, né? Os 4 primeiros semestres é cálculo, é física, é geometria analítica, é tudo de mais básico que tem em todas as engenharias, sem adentrar de fato as matérias mais específicas. E o aluno que está aí, ele começa a se cansar um pouco. Que horas que eu vou ver aquilo que é engenharia de verdade? E aí agora ele tem a oportunidade de assistir palestra, fazer mini curso e tudo que a semana acadêmica tem a oferecer, visita técnica, por isso que eles se interessam tanto, né? Nunca foram em uma visita técnica, então é a oportunidade para isso, a oportunidade para ver a prática acontecendo daquilo que eles não conseguem ver em sala de aula. Eu ia citar essa conexão com a prática mesmo. Eu senti muita falta enquanto eu estava como caloura, e eu escuto ainda os calouros reclamando disso, da falta desse conhecimento tátil, sabe? Da prática mesmo. E, inclusive, a LAP, ela surge para tentar solucionar isso. Aí a semana acadêmica vem para reforçar e vem ainda com a ajuda do centro acadêmico. Vem em força maior, peso maior. Entendi. Do ponto de vista de evasão, o que vocês têm mapeado é que essa evasão geralmente acontece ali nos 3 primeiros anos? Como é que é, professor? O que a gente percebe, claro que a evasão na universidade é um misto de vários fatores. É difícil a gente apontar um vilão para isso, né? Mas tocando nesse assunto da grade curricular, né, que as meninas aqui tocaram muito bem, que agora nós passamos com o regime de crédito, eu acho que uma das maneiras que o governo federal tem discutido para dinamizar, o curso precisa ser dinamizado. Esse é o primeiro ponto. Tem que mudar a estrutura desse curso. Então, veio até meio tarde isso, mas, obviamente, um dos diagnósticos que é a evasão, o objetivo de você reestruturar um curso de engenharia é pensar no cliente, aluno, ele que vai ser o receptor desse conhecimento. Então, quando você promove extensão, quando você promove pesquisa, e quando você traz um ensino em que, desde o início, ele precisa estar interconectado com a prática, as coisas começam a funcionar. Eu sou hoje professor da disciplina chamada Química Tecnológica. Eu não tive, você também não teve, e provavelmente elas não tiveram, porque quando nós fazemos engenharia, eles dão para a gente uma química geral e a gente fica olhando para o quadro pensando o que isso vai fazer diferença na minha vida, porque eu estava no ensino médio, eu estudei isso para me passar no Enem, e agora o que eu vou fazer com essa química, né? Curiosamente, o Instituto de Química não capturou a química tecnológica. Ela ofereceu o professor para a química geral, que todo mundo aqui faz, né? Mas a química tecnológica voltada para a engenharia civil, não. O orador chegou assim: Alex, você quer pegar isso daqui? Que já é sua área de doutorado. Eu falei assim: manda, porque vamos desde cedo começar a mostrar para o aluno a engenharia civil no âmbito da química. E engenharia civil nada mais é do que química e física aplicada. A própria física, eu não sei como que é, ela deveria ser desde o início, que ela é a física newtoniana, do equilíbrio. Ela deveria ser desde o início mostrando para o aluno: lembra de Newton? Agora você vai atrelar Newton a quê? As estruturas, ao equilíbrio. Provavelmente o professor de física nem consegue, até gostaria, mas não consegue passar isso para o aluno. Nós temos uma disciplina inicial, Introdução à Engenharia, cujo objetivo também é fazer esse despertar do aluno, ou seja, vamos começar a gostar da engenharia civil desde cedo. Então, um dos propósitos que nós temos atualmente no curso é resgatar o aluno e prendê-lo. A LAP já absorve uma grande demanda, mas esses 2 primeiros semestres, com essas 2 disciplinas, a gente já introduziu ao aluno. E, gente, eu posso falar de química aqui, patologia e química tem tudo a ver. A gente começa a olhar e o mecanismo de funcionamento dos materiais é todo físico-químico. Dá para fazer um podcast a tarde toda para mostrar onde que a física e a química entram, mas é justamente isso. Mas eu acho que isso tem diminuído bastante, né? Até porque é necessário hoje a vontade que o estudante tem de se formar no curso. O melhor lugar que ele tem para desenvolver isso é uma universidade pública, falávamos isso, né? Exato. A universidade pública é o lugar do conhecimento, é onde a gente vai montar as grandes mentes, uma sociedade mais crítica. Nós não encontramos assim, outro lugar que não seja dentro da universidade pública. Então é isso. E vocês, na turma de vocês, perceberam a evasão também nesses primeiros anos? Nos primeiros e nos seguintes também. A turma que eu entrei, por exemplo, que não é a turma que eu tô, mas a turma que eu entrei, entraram 50 alunos, se eu não me engano, formaram 13 agora.
E a sua turma entraram 60? Eu acho que sim. Eu senti que na minha turma desistiram menos pessoas do que na sua. Só que, querendo ou não, a gente vai perdendo as pessoas nas reprovações e as turmas vão se formando todas misturadas, né? Isso é natural. Legal. E do ponto de vista dessa percepção, dessa evasão, vocês viram alguma coisa diferente do que a gente está discutindo aqui, ou é de fato essa interconectividade entre disciplinas e de fato com o mercado? Como é que está sendo isso? O que vocês estão percebendo? Não entendi direito. Em relação à evasão, ao novo sistema de... Em relação à evasão e o que vocês perceberam da evasão da turma de vocês, né? Como é que foi isso? É de fato esse sentimento das disciplinas não estarem conectadas com o mercado, ou as disciplinas do primeiro ciclo ali são de fato muito fora da realidade? Como o professor falou, é difícil a gente definir um inimigo, mas está tudo relacionado, com certeza. Eu penso que o time de professores também influenciou bastante. A UFMT agora ela está com um time novo, inclusive o Alex é relativamente novo no curso, apesar de não parecer, mas eu posso me enquadrar porque eu acho que a novidade, eu sempre fui adepto de mudar as coisas e agora a gente está num ciclo assim de renovação no departamento. Só para apontar um pouco, às vezes o aluno precisa hoje, essa geração, precisa dividir muita responsabilidade desde cedo. Tem muitos alunos, por exemplo, que às vezes desistem não porque o curso é ruim e tal, porque precisa trabalhar. Sim. Só porque ele precisa trabalhar. E também a carga horária da engenharia ela é muito pesada. É pesado. Então, na hora que você começa a ter que administrar o seu tempo e desde o início eles já precisam ser donos do próprio nariz, vamos dizer assim, sair de casa e trabalhar, então a demanda é muito grande. Então, e a busca desse equilíbrio, muitas vezes para essa geração nascida depois de 2000, é muito grande. A pressão sobre eles é muito grande. E cabe nós também, como professores, entendermos essa realidade deles também. Porque é diferente da nossa época. Sim. Hoje é outra dinâmica, hoje o processo é diferente e outra. Nós já somos naturalmente mais ansiosos. Eles são muito mais ansiosos. Haja vista a quantidade de jovens que nós temos que pedem acompanhamento familiar, estudo remoto. Isso são sintomas do nosso tempo. Então a gente tem que ter essa empatia pelo aluno também, a gente tem que entender o momento deles. Isso é papel da universidade, dos professores que fazem o curso também fazer. E você sabe que eu achei interessante o seguinte, eu converso bastante também com o professor Ilso, lá do IF, né? E aí ele tem até um formato de alunos diferente da UFMT. Ele estava relatando para mim que dentro lá do IF vem muitos alunos que são já mais de idade, que já tem uma carga horária de trabalho durante o dia. Lá vai à noite. O curso é noturno. E aí eles acabam tendo essa evasão por causa desse carga horária pesada de trabalho e ainda à noite estudar, e ele acaba tendo uma evasão alta. Eu estou recebendo um aluno que vindo do IFMT, professor, eu não estava aguentando, eu estava trabalhando o dia todo, como que eu ia para a universidade 6 horas da noite para sair 10h30, 11 horas, e cálculo, e isso e aquilo, e acabou desistindo também. Então é difícil equacionar esse problema. São não é várias fácil. Vertentes, né? Vários problemas que a gente tem que analisar de várias formas diferentes. O Confeia já está analisando isso já há algum tempo, tem feito uma série de pesquisas e tentando entender por que está tendo evasão e às vezes até por que não está tendo tanta procura em determinados cursos, né? Eu também tive contato com os professores lá da Unemat, por exemplo. Eles estão falando que eles estão tendo dificuldade de formar a turma. Não, o professor Marlon, se eu escutar esse podcast, que é um colega nosso lá da Unemat, lá em Sinop, ele falou assim, Alex, a gente tem aluno mais. Exatamente. Está fechando o curso porque não tem aluno. Aí eu vou dizer mais um pouco também. O salário hoje, muitas vezes, faz o aluno desistir. Na hora que ele começa a ver, ele coloca para o mercado, ele começa a olhar, ele pega alguns editais aí pagando abaixo do piso, ele fica assim, nossa, eu estou sofrendo isso aqui tudo para mim depois. Eu quero melhorar de vida. E é super salutar isso, né? Os alunos estão aqui com sonhos, as meninas têm os sonhos, os alunos têm os sonhos para conquistar. Então, se a gente também não valoriza o profissional, no meio do caminho, eu falo assim, eu vou ser advogado, eu vou ser médico, vou sofrer tanto quanto, mas no final das contas eu vou estar com o bolso cheio.
Tem muito E aí, como é que engenheiro faz? indo para o mercado de desenvolvimento de software, né, programação, que paga melhor, ele já tem um raciocínio Sigo lógico. um monte de ex-aluno aqui que nem engenheiro é mais. É professor, eu estou no mercado imobiliário. Eu falei assim, ó, eu não condeno, pelo contrário, eu entendo perfeitamente. Só que o nosso curso tem uma vantagem. A gente forma um profissional multidisciplinar. Hoje, se sair da engenharia civil, você pode fazer várias coisas na sua vida para você se dar bem. Porque o raciocínio analítico, crítico, planejamento, isso são competências que a gente adquire sendo engenheiro. Sim, Então, a gente aprende a aprender. exato. Isso aí, um isso ninguém tira diferencial. da gente, como engenheiro, como qualquer engenheiro, né? É um diferencial, sem dúvida. Um diferencial do engenheiro, da engenheira na prática. E falando em diferencial, do ponto de vista do evento, o que vocês colocam como principal diferencial do evento? É aquele nomezinho lá. Eu vou falar só o nomezinho, vou pedir para elas explicarem. Indústria 4.0. Muitas pessoas que estão nos escutando não sabem o que é Indústria 4.0, então eu passo a palavra aí para as organizadoras. Pode falar. Eu ia falar que o diferencial dessa semana acadêmica é algo que já foi citado. A gente está na intenção de profissionalizar, não completamente, mas pelo menos despertar o interesse do aluno em ir atrás daquilo que já é preciso ele conhecer na hora de se aplicar para o emprego, entendeu? Até mesmo para o estágio. Acho que uma atividade que a gente pode citar aqui, que é um diferencial da semana acadêmica, é que a gente trouxe. Na sexta-feira vai ter a palestra de uma empresa que fez a primeira casa em impressão 3D. Então, eu gosto de citar esse diferencial que eles vieram de Sinop, né? Então, vão vir de Sinop ainda. E tudo isso para mostrar para os alunos, né? E eu acredito que vão ter muitos interessados, que é um tema bem diferente. Uma coisa que a gente fez que está um pouco diferente da edição passada é que a gente está trazendo muito minicurso, mas são 2 dias de minicurso com 4 horas de duração por dia. É muito pouco para você ter uma base sólida de fato, mas volta naquela ideia de ter várias coisas para você ir atrás. Você vai lá, assiste uma palestra dessa, ou faz um minicurso desse. O aluno gosta, ele se identifica, depois ele vai correr atrás. Depois ele vai fazer o curso complementar, ele começa a olhar, bom, isso aqui pode ser uma carreira que eu vou seguir, na hora que eu pegar esse conhecimento, me aprofundar um pouquinho mais lá na frente, eu vou poder me inserir nesse contexto. Esse é o objetivo da semana acadêmica. Legal. E a conexão com o mercado, né? Eu vi que vai ter bastante visita técnica, né? Essas visitas são voltadas para essa conexão? Também, né? Bom, deixar as meninas falar. Essa professora fala muito, o professor é prolixo, gente. Não deixa o professor, corta o microfone. A gente vai ter visita técnica para um prédio residencial para ver fundação. A gente vai ter visita técnica para o Centro Sebrae de Sustentabilidade, que é para... Eu fui na semana acadêmica passada, é muito legal ver como tudo aquilo funciona e como é esteticamente bonito também. É sempre importante, né? Juntar a sustentabilidade e tecnologia com a estética. E visita técnica para... Ecovita, que é outra empresa de residencial também, né? Só Sim. que no caso não é focado em fundação essa. E estou esquecendo de alguma. É um casas pré-moldados, né? Isso, é uma construção. Exatamente. Grupo Aleixo de pré-moldados. Então, são diferentes áreas pra gente... Em cada visita técnica você consegue ver uma coisa diferente. Não são só 4 dias, 4 prédios diferentes que estão no mesmo estágio de obra e simplesmente assim. Eu gosto bastante do Centro Sebrae de Sustentabilidade porque ele é um exemplo ali de tudo que a gente tem de melhor na construção civil e tudo criado internamente, praticamente, né? O projeto arquitetônico é do professor Porto Carreiro, né? A estrutura, o professor Santinho teve bastante participação nela, né? Elas acho que nem conhecem o professor Santinho, né? Conheço de nome. Só de nome. nós tivemos o prazer de termos aula com o professor Santinho. De estarmos conectados com o professor Santinho. Um abraço, professor Santinho. Grande abraço a ele, né? E assim, todo aquele contexto do Centro Sebrae de Sustentabilidade mostra que a gente pode criar sustentabilidade dentro da construção civil e explorar isso tanto do ponto de vista econômico, quanto na qualidade da construção. É uma obra que tem uma série de qualidades que eu sinto falta, principalmente quando a gente vai falar de obras residenciais. É uma obra certificada, né? Tem prêmios, né? Os idealizadores. Mas o mais importante também, além de todo esse contexto da tecnologia que a semana acadêmica tem por objetivo mostrar,
é não perder esse foco na sustentabilidade. Porque quando se fala em indústria 4.0, em automação, digitalização, que é eficiência, tornar a indústria da construção civil mais eficiente nos seus processos, nos seus materiais, nunca se perder de vista, e eles vão mostrar isso ao longo da semana, o objetivo é mostrar isso também, não perder a questão ambiental. Porque atrelar o desenvolvimento econômico com o meio ambiente é o futuro da engenharia civil, como é o mote aí. Então, o ano passado foi uma semana mais voltada à sustentabilidade mesmo, né? E só que a indústria 4.0 na quinta semana acadêmica não perde esse pezinho na sustentabilidade. Pelo contrário, é como as duas podem e devem e continuarão a andar juntas na formação dos futuros engenheiros, das futuras engenheiras. Legal. E do ponto de vista, assim, do que o aluno pode tirar dessa semana acadêmica? O que vocês estão colocando como Fora as horas. Fora as horas de extensão, bastante. certificados, senão eles não conseguem formar. Bom, Eu acho que o mais legal é que os minicursos não são tão óbvios. A gente tem os mais esperados, que é Revit, F2, que já é de se esperar de uma semana de engenharia, mas a gente tem minicursos de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia o que era Arduino, Tecla. São coisas que, assim, o estudante vai poder ter acesso a esses minicursos de coisas que ele nunca tinha ouvido falar, assim como eu nunca tinha ouvido também. Tem de automação residencial também, Verdade. que eu achei muito legal. Mas voltando ao que o professor Alex disse, a gente também colocou o pezinho na sustentabilidade. A gente vai falar sobre uma perspectiva de economia circular, né? Materiais não comuns no mercado. só porque ela foi minha aluna de materiais não tem compósitos, jeito, né? então ela pegou a circularidade, eu gostei de ver. Então valeu a pena. Fundações eficientes e renováveis. Então, o aluno ele pode conectar uma palestra na outra e voltar ao tema, apesar de terem títulos um pouco distintos, né? Mas a gente tem um pouco de tudo lá para ter essa base e essa visão da indústria 4.0. E quando a gente fala de indústria 4.0, a gente fala muito sobre inovação. E o que tem de inovação nessa semana? O que a gente trouxe que para mim foi o que me despertou a vontade de fazer sobre esse tema é a impressão 3D, que a Home 3D vai vir apresentar para a gente sobre o projeto deles. Mas drone, que inclusive, não sei, é o senhor que está dando essa palestra? Vai ser Não, o senhor, é Guilherme. Gêmeos Digitais, né? Vai ser o Guilherme. Nuvem de pontos. Nuvem de pontos, que são coisas que, inclusive, dentro da sala de aula a gente já está vendo. Drone na topografia, apesar de ser uma inovação, é algo que já está sendo passado em sala de aula também. E a gente vai expandir esse conhecimento na palestra. Sim, apesar de que, para você que já está no mercado de trabalho há muito tempo, ouvir esses nomes talvez seja algo já corriqueiro, né? Drone, levantamento topográfico com uso de drones, mas a gente está começando agora a ver sobre isso. Até então, a topografia que a gente tinha era bem arcaica, coisa de teodolito e essas coisas. Então, assim... Eu posso dizer que eu passei por essa também. fase de ter que colocar, prensar o teodolito, fazer o nivelamento dele, né? Você lembra disso, Eu né, também Rodrigo? passei por isso. Passamos por isso, então é muito bom. Mas isso é parte da tecnologia. Só para complementar, quando a gente fala em indústria 4.0, a gente está falando de um mundo hoje que gira em torno de dados, né? Então, da mesma forma que qualquer outro ramo do conhecimento gera dados, administra dados, o engenheiro civil também precisa, dentro das tecnologias aplicadas à construção civil, saber gerenciar dados. E o gerenciamento de dados passa por todas as tecnologias. Então, quando você hoje precisa olhar de forma sistêmica todo um projeto, hoje você pegar projeto de estrutura, com projeto de arquitetura, com projeto de instalações, você tem uma nuvem de pontos que precisam conversar entre si e possibilitar ao engenheiro uma ferramenta decisória prática, honesta e eficaz. Quando você faz isso, usando essas tecnologias para poder administrar essa nuvem de pontos, que a gente chama de Big Data, atrelado ao uso da inteligência artificial como ferramenta diagnóstica e também com auxílio decisório nas atividades, é disso que a gente está falando. E não vai ter como fugir mais disso daí.
Então, a partir de hoje, a gente tem que olhar a engenharia, no nosso caso, a engenharia civil, como uma capacitação dos profissionais a gerenciar esse mundo coberto de informações que precisam estar unificadas. Então, nessa época, a gente tinha que, eu pelo menos peguei a época, a gente tinha que pegar um projeto de estruturas, colocar em cima do projeto de arquitetura, colocar em cima do projeto de instalações, para ver se não havia nenhum tipo de interrupção. Hoje você não precisa fazer isso, o BIM está aí para você olhar um projeto como um todo, inclusive pronto e acabado. E eu vou dizer mais para frente, eu vou ensinar os alunos a gente pegar todas essas informações e calcular o carbono da edificação, para a gente poder ajudar na certificação, que são coisas que a gente vai, com o tempo, adotar no curso de engenharia civil para oportunizar os alunos também terem essa visão. Uma passou nessa disciplina, outra está fazendo, então o objetivo é fazer essa incorporação do meio ambiente também na vida desses profissionais. Aproveitando essa questão do carbono, professor, como é que está sendo essa vivência de sustentabilidade e de avaliação de carbono dentro da universidade ali, das pesquisas? Bom, essa é uma área que eu trabalho, né, desde a minha formação como doutor, né, eu fiz um doutorado na COP nessa área de captura de carbono em materiais cimentícios, em concretos e argamassas. E isso de 2009, 2010, quando eu comecei a fazer o doutorado até agora, só tem ampliado. Então hoje você gerir o carbono, que eu falo para os meus alunos, vocês estão numa profissão que transforma o espaço físico. Então a gente deixa rastro. E de que forma a gente pode minimizar o nosso rastro, né, de carbono, ou seja, não prejudicar o meio ambiente e ainda assim garantir o progresso. Né? A gente precisa progredir, a gente precisa crescer, as cidades precisam melhorar, as pessoas que vivem nas cidades precisam melhorar também, usufruir dessa melhora do espaço urbano, sem agredir o meio ambiente. E hoje é fazer gestão de carbono. Eu começo o meu curso dizendo assim, você já parou para pensar quanto de carbono você emite diariamente, desde quando você acorda até o momento que você vai dormir? Hoje você compra passagem, você já compra passagem em emissão de carbono. Então, você se autoavaliar como cidadão e trazer esse conceito do carbono para a construção, ou seja, construir de uma maneira que agrida menos e garanta o progresso e a engenharia e o crescimento da infraestrutura. Dá um podcast inteiro só para falar sobre isso. E resíduo no meio, certificação de carbono, e isso daria para fazer. Tudo com tecnologia que a Universidade Federal de Mato Grosso está desenvolvendo, né? Produz. Eu ensino aqui, os meus alunos que trabalham comigo com pesquisa sabem, eu falo para eles, não existe mais lixo. Existe resíduo com valor agregado. Se nós não escrevermos um livro, se nós não plantarmos uma árvore, mas como engenheiros, como engenheiras, a gente construir edificações que agridam menos o meio ambiente e melhore a vida das pessoas, você já deixou sua assinatura lá. Excelente. E agora sim, para a gente encerrar, para vocês, qual seria um conselho para os alunos da UFMT para participar da Semana Acadêmica? Para quem ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. A Semana Acadêmica está linda. Lógico que tanto por conta dos nossos patrocinadores, do apoio dos nossos professores e do nosso time, que está maravilhoso. Então, não perca, se inscreva agora, nesse momento. A gente está tendo um desafio, que a gente está superando, aliás, um desafio muito difícil entre juntar um curso que é muito antigo com um tema que é muito novo. E essa integração é muito legal, muito interessante, vale a pena participar. Se eu fosse vocês que ainda não se inscreveram, pegaria ali tudo que ainda tem vaga e me inscreveria. Todas as palestras. E palestra da noite tem coffee break, então, gente, a barriguinha. E a sexta-feira tem o quê? E a sexta-feira tem o quê? Churrasco no CREA com boa. bingo. Então, assim, não tem como perder, né? Exato. E agora você, professor, se fosse para convidar os alunos de fora da universidade? Bom, vamos ver se esse canal aqui chega, né? Com a ajuda do sistema Confreia, CREA e Multa, é possível que chegue. Então, vocês que estiverem aqui na cidade ou ainda se planejam vir aqui para Cuiabá, então, tá feito o convite. Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, um dos prédios mais antigos, se não um dos mais tradicionais ali do nosso campus central da Universidade Federal de Mato Grosso, ao lado do restaurante universitário, ao lado do que era, né, o nosso zoológico, ali no auditório João Barbuino,
o nosso querido mofão, de segunda, mofão. Mas hoje está bem melhor, né? Hoje nem cheira mofo mais. Mas é um nome carinhoso que os alunos dei. Antes de mim, do Rodrigo, já apelidavam. A gente entrou lá, já sabemos que era o mofão, né? Hoje tem até um mofinho, agora tem mofinho também. Mofão, rodoviária. Isso, rodoviária. Tudo veio de antes. Então vocês, né? Bom, os alunos da Engenharia Civil já estão convocados. Então você, da Engenharia Civil do IFMT, da Univag, da Unemat, da Unic, de todos os cursos EAD que tem engenharia também, e de outras localidades que, se estiverem aqui em Cuiabá, puderem vir prestigiar, serão todos bem recebidos, serão todos bem recepcionados e vão aprender um pouquinho mais das novas tendências da engenharia civil atreladas ao mundo mais conectado. Então, venham conosco. Quero agradecer aqui, Rodrigo, também, porque o Rodrigo é um representante de todo esse sistema aqui. Se não fosse você, nós aqui não conseguiríamos executar essa semana. Então, é uma satisfação. Eu queria agradecer aqui publicamente, as meninas já devem ter feito isso. Muito obrigado, e que você possa estar anualmente nessa parceria para nos ajudar o curso de Engenharia Civil fortalecer ainda mais. Você, como ex-aluno, devolvendo aquilo que a universidade te deu, é isso que a gente espera quando a gente forma. Os alunos tenham essa paixão pelo curso que os formaram. Então, muito obrigado aqui, eu faço esse agradecimento a esse apoio irrestrito que você tem dado a esse evento. Tá bom? Muito obrigado. Sempre pode contar comigo. É uma satisfação, um prazer colaborar com a universidade que ajudou na minha formação, né, que transformou a minha vida de fato, né, e agora eu chamo a responsabilidade ainda para mim de convidar os profissionais. Né, então, todos os profissionais da área da engenharia, agronomia, geociência, todo mundo que é do sistema Confea, CREA, Mútua, a gente já enviou e-mail para todas as associações, né, todo mundo que está dentro do sistema, e eu acho que é fundamental a participação de nós profissionais de um evento como esse. Né? Não é porque o evento está lá com o nome de acadêmico que ele é só para os acadêmicos, né? Ele tem toda uma vertente de inovação que muitas vezes o profissional não está conseguindo aplicar até porque não conhece. Até quem formou precisa aprender um pouco mais. Exatamente. Eu estudo o tempo todo, estou o tempo todo tentando me reciclar e colocando novas informações para eu usar no meu dia a dia. Todo santo dia eu tenho alguma coisa para aprender ali. Eu nunca estou satisfeito com Exatamente. O aprendizado que eu tenho naquele momento. Né? E isso é para que eu consiga ter maior potencial dentro do que a gente está trabalhando. Tanto dentro dos projetos, quanto da gestão da minha empresa, quanto da gestão do instituto, quanto na colaboração com os colegas. Né? Vira e mexe, eu tenho um colega que está pedindo uma ajuda, um apoio, que a gente precisa dar um estudo ali para dar esse apoio para o colega, né? Às vezes um arquiteto, às vezes um profissional até de outra área que pede uma colaboração e a gente precisa dar uma analisada e aplicar uma inovação dentro dos nossos projetos. Isso é corriqueiro. E se a gente não participar de eventos como esse, a gente não abre a mente, né? E a minha esposa vira e mexe e fala assim, às vezes a gente está numa palestra lá que a gente acha que não tem nada a ver com o assunto, mas ela faz um estalo assim num problema do nosso dia a dia. Né? E é de fato que a gente precisa analisar. Às vezes é uma palestra que o tema não é exatamente o que eu estou precisando, mas pode surgir uma ideia a partir daquele tema e a gente aplicar isso no nosso dia a dia. Isso faz parte do desenvolvimento de qualquer profissional. E a gente precisa aplicar isso o tempo todo. Exato. Né? E para a gente encerrar, eu queria uma palavra final de cada um de vocês, né? Começando aí, professor Alex. Bom, primeiro agradecer, mais uma vez, reitero o agradecimento, obrigado por oportunizar as alunas, né, a Ana Lu e a Bruna virem aqui falar da semana acadêmica, agradecer pessoalmente você, a todo o sistema, e mais uma vez, reitero, venham todos, venham participar, estejam conosco, estarei presente remotamente, né, trazendo informações na quarta-feira, né, então nós temos aí todo o departamento envolvido de maneira direta ou indireta, então venham todos participar, até a semana que vem, começa às 8 horas, né, da manhã, 8 horas da manhã, lá no Mofão,
né? Teremos a cerimônia de abertura e todas as diretrizes aí para os participantes. Acho legal comentar por que você vai estar remotamente. É importante isso. Não, então, na semana que vem, né, o professor vai estar participando de um painel, né, da Organização das Nações Unidas que cuida de políticas de mudanças climáticas e tem especificamente um braço da ONU que cuida de tecnologias de remoção, uso e estocagem de carbono. No caso, não eu, mas vários especialistas de várias partes do mundo temos nos reunido anualmente para tratar e atualizar os conhecimentos desta área. Então, está diretamente vinculada à minha pesquisa de captura de carbono. Então, lá a gente vai desenvolver as metodologias que vão servir de subsídio para políticas públicas entre os países membros da ONU, que são 195 países, para que todos sigam a mesma cartilha de captura de redução de carbono, ou seja, outro podcast para a gente falar sobre só carbono na construção civil. Mas é isso, então eu falei para as meninas, né, que eu faço questão de participar de uma forma ou de outra, então elas vão preparar todo o aparato para que na quarta-feira eu possa estar participando remotamente de uma roda de conversa. Então todos aqueles que puderem e quiserem, eu vou estar falando lá do meio do processo, lá do que a gente está vendo, do que está sendo discutido. Também falar um pouco do carbono na construção civil e na indústria 4.0 também. Eu acho que não tem jeito, assim, são 3 palavras finais, são 3 pessoas agradecendo novamente ao Sistema Confea Crea Multa, ao IMT, que viabilizaram essa semana acadêmica, ao apoio da UFMT, da chefia, dos professores, que forneceram toda a infraestrutura, todo o apoio, orientação, e aos alunos que estão também participando e que vão participar. Então, relembrando, a nossa semana acadêmica é do dia 13 a 17 de abril. A gente se esforçou muito para fazer ela. Ela tá linda e eu espero vocês lá. Novamente, né, gostaria de agradecer principalmente a oportunidade da gente estar aqui falando sobre a Semana Acadêmica, é um espaço importante para divulgação, e convidar todo mundo. Na semana que vem, os eventos vão acontecer de manhã, de tarde e de noite, então você arranja um tempinho e aparece para assistir uma palestra, fazer um mini curso ou o que você achar mais interessante. Exatamente. Então, pessoal, esse foi um bate-papo bem gostoso, bem legal. Eu gostei bastante da nossa interação aqui. Eu acho que o evento tem tudo para ser um sucesso, né? Então, vai acontecer de 13 a 17 e eu estarei lá também como palestrante, estarei como representante do Instituto de Engenharia de Mato Grosso, né? E todos que estiverem lá, por favor, passa lá para me cumprimentar, né? Vamos bater um papo junto. E esse nosso primeiro papo reto, ele foi muito importante para mim, que faz tempo que a gente está idealizando um projeto, e eu vi como uma ótima oportunidade a gente trazer esse papo e já divulgar esse evento, né? Então, se faz sentido para vocês, por favor, compartilhe com o pessoal da engenharia, da agronomia, da geociência. E pode contar com o Instituto de Engenharia, com anexos, com nossos patrocinadores, e acredito também com a universidade. Sem dúvida. Sem dúvida alguma, todos estão aqui para auxiliar e a gente conseguir crescer junto. Obrigado, pessoal.